boa noite, amados irmãos. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem nos dado estratégias, para que nós possamos continuar com a obra dEle. Ele tem nos dado estratégia para que nós possamos louvar o Senhor, em comunhão, apesar de não estar perto, um do outro, o que é muito dolorido para todos nós, Na verdade, já são mais de 70 dias que nós não temos a presença dos irmãos e tem sido difícil, Mas, ainda assim, a gente pode estar conversando no grupo, a gente pode estar cultuando ao Senhor dessa forma. Eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica que está no livro de Salmo 95, verso 1 e 2, que diz: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Amém? Apesar das circunstâncias, eu gostaria de convidar você a louvar o Senhor, a bendizer o seu santo nome. Tem sido dias difíceis, mas o Senhor Ele tem nos protegido. Amém? Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
A palavra do Senhor nos diz em Salmos 119, verso 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram, dai-me entendimento para entender os teus mandamentos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Onde você estiver, feche seus olhos nesse momento e cante a Ele com todo o seu coração. Amém? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho, Senhor, minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho, Senhor, minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu
mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Sorria, sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor, não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Este é o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acende essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu.
Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amados, nesse momento nós vamos orar para que Deus abençoe e fale conosco através da palavra, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti e pedimos que fale aos nossos corações fortemente, Senhor, que possamos ser moldados pela Tua palavra, Senhor, que possamos crescer, desenvolver mediante a Tua palavra, que não venha ser, nós não venhamos ser meramente ouvintes, mas que venhamos ouvir e praticar, venhamos aprender, venha aperfeiçoar as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Eu venho falar para os irmãos hoje sobre um tema que ronda as nossas vidas desde que essa história de pandemia começou a circular pelo mundo. Primeiro, nós víamos como algo tão distante de nós e de repente nós estamos vendo isso tão próximo das nossas vidas. E lidar com esse momento da nossa existência humana é lidar com os nossos medos, com os nossos temores, é lidar com a insegurança que nós não somos eternos. E nós já sabíamos disso, nós tínhamos conhecimento disso, mas parece que agora, quando essa questão da vida se tornou tão discutida, nós passamos a refletir um pouco mais sobre essa questão da nossa finitude. E é muito interessante porque quando uma criança pergunta para nós o que significa morte, o que significa morrer, é algo que todos nós sabemos que existe, sabemos que todos iremos passar por esse processo, mas nós somos pegos como de surpresa quando nós somos questionados sobre isso. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você sobre esse tema, porque a morte é um inimigo comum a qualquer ser vivo. Todo ser vivo, ele passa de um ciclo, nasce, cresce, reproduz e morre. Para nós os cristãos, a morte, ela não é algo que nos é eterno, ou seja, ela nos tira desse mundo, mas ela nos leva para uma eternidade com Cristo Jesus. Essa perspectiva de encarar a morte é uma perspectiva cristã, é uma perspectiva que nos leva a acreditar que as coisas não terminam nessa esfera que nós vivemos. Isso nos dá uma esperança. Todos nós, em determinados momentos das nossas vidas, talvez depois de um falecimento de alguém que é muito próximo a nós, ou até quando nós vemos um falecimento de pessoas que circula muito na mídia, algo que nos impacta muito, nós temos a sensação de um vazio muito grande. Eu não sei você, mas quando eu vou a um funeral, o sentimento que eu tenho é de um completo vazio, é de uma completa solidão. E nós então nos damos conta, nós nos conscientizamos da finitude dessa vida. Nós nos conscientizamos da finitude da nossa própria existência. E isso é algo muito difícil de lidar, porque o ser humano, nós nos comportamos como se nós fôssemos eternos. Nós não nos preparamos para esse momento de partida, nós não nos preparamos para esse momento de despedida. Quando nós lemos o Salmo 22, o salmista ele nos diz que ele estava em profunda angústia, e ele coloca que porque a sensação que ele tinha que Deus havia se afastado dele, a sensação que ele tinha que Deus não estava ouvindo o seu clamor. E esse salmista, quando ele vai discorrer no Salmo 22, ele coloca que tão grande era a sua dor, que antes ele nem tivesse nascido. Mas nós percebemos também nesse salmo como se parecesse uma contradição, porque ao mesmo tempo que ele chega à tristeza, ele chega ao desespero, ele chega a pedir, que lamentar pela sua própria existência, ele também pede o socorro do Senhor. E é nesse momento, no momento de falarmos sobre a morte, que nós nos deparamos com um pedido de socorro. Esse pedido de socorro, ele vem muitas vezes representado de formas diferentes. Ele vem representado pela tristeza, ele vem representado pelo desespero, ele vem representado pela revolta, pela raiva, mas de alguma forma
O que nós queremos é tirar de perto de nós o sofrimento, a angústia, a dor que a morte traz consigo. Mas a morte, ela traz esse pavor, sim. Pensar sobre a morte e sobre o morrer depende muito das nossas crenças, do que pensamos e do que nós sentimos, do como nós encaramos o fim da nossa existência. A morte, ela finda com os nossos sonhos, finda com os nossos projetos e nos afasta de quem nós amamos. Agora, qual é a sua concepção sobre morte? Por que nós falamos tão pouco sobre ela? Por que esse tema é tão pouco discutido? Por que nós não falamos sobre os temores que nós temos? Por que nós não falamos sobre o que nos angustia quando nós pensamos ou quando nós estamos tão próximos desse fato, que é um fato inevitável? Por que nossos filhos não ouvem falar sobre morte? Porque nós somos pegos como se fosse de surpresa todas as vezes que nós nos deparamos em situação em que a morte chega. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Nós precisamos parar e pensar que a morte é um evento que acontece, é um evento natural, é um evento que todos nós vamos ter que passar por ele, mas nós não podemos deixar que a morte nos pegue de surpresa. Ah, Tanuíta, como que a morte não vai nos pegar de surpresa? Eu não estou falando do morrer. Morte é o ato, o que aconteceu, deu fim à vida. O morrer é como nós vamos passar pela morte. Então, há pessoas que estavam bem de saúde e de repente teve um problema muito sério e a morte súbita, um problema de saúde que não deu tempo nem prestar socorro, essa pessoa veio a morrer. Essa é uma morte, né, repentina. Porém, nós precisamos falar sobre isso. Nós vemos na Bíblia o rei Ezequias, quando ele está muito doente, e ele vai até o profeta e o profeta suplica pela vida dele, e então o profeta diz o seguinte, né? Olha, vá para casa, põe a sua casa em ordem, porque a doença que tem sobre ti é para a morte. A ordem para Ezequias é que ele organizasse a casa dele. Queridos, nós temos a consciência de que nós vamos morrer. Nós temos sobre nós a responsabilidade de manter a nossa casa organizada, a nossa casa, a vida espiritual, o nosso lar, os nossos compromissos. Nós temos que manter a nossa vida como se fosse de fato a nossa casa e manter isso organizado. Porque nós sabemos que nós vamos morrer. E quando eu falo que a morte não pode nos pegar de surpresa, é porque esse é um fato que nós sabemos. A morte é a consequência do pecado. A morte, ela entrou em nossas vidas pelo pecado do homem lá no Jardim do Éden. A consequência da morte, ela é inevitável. Então, se eu sei que eu vou passar por esse processo, se eu sei que as pessoas que estão em torno de mim vão passar por esse processo, eu preciso cuidar para estar preparado. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos entender que não adianta eu deixar de falar com medo. E às vezes quando nós começamos a falar sobre morte, as pessoas falam, vem falar sobre morte. Ou quando nós queremos conversar como nós gostaríamos que fosse o nosso funeral, as pessoas dizem, mas para de falar besteira, está atraindo a morte para você. Na nossa casa a gente sempre fala sobre morte. E às vezes a gente brinca um pouco sobre isso. Eu, por exemplo, eu já tenho até o que vai ficar escrito lá na minha lápide. Eu já tenho um texto. Meu esposo, meus filhos, as pessoas próximas a mim já sabem o que é que eu quero que fique escrito lá. Eu não sei se a placa vai dar para escrever tudo, mas o que eu tenho para escrever lá, todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Eu já falei que na última capa da minha Bíblia tem os hinos, tem versículos, tem informações que eu gostaria que ficassem no meu culto fúnebre. Então, assim, eu não tenho uma ordem de culto já escritinha, mas já tenho os dados lá para poder escrever a minha história no dia da minha despedida.
O meu filho mais novo, ele já sabe se acontecer algo comigo ou com o pai, ele já tem conhecimento da rede de proteção afetiva que ele precisa ter para poder lidar com a minha ausência e com a ausência do pai. Ele já sabe quem poderá cuidar dele em caso de nós faltarmos. Estas informações, falar sobre o que nós gostaríamos, falar sobre esse momento, discutir sobre esses assuntos em família, isso se torna importante, porque nós precisamos naturalizar esse momento. Nós precisamos fazer com que esse momento ele seja menos sofrido, mais conscientes. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam seguras, sabendo o que vai acontecer com elas após a nossa partida. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar um legado de história para aqueles que vêm depois de nós. Então, não posso ter medo de falar sobre a morte. Meus filhos não podem ser pegos de surpresa. Os netos não podem ser pegos de surpresa. Muitos sofrimentos que nós temos visto hoje é porque a morte era um tema, um assunto tão distante e agora é um tema tão presente e nós não nos preparamos, nós não nos aprofundamos, nós não conhecemos sobre esse tema a ponto de podermos nos sentir pelo menos um pouco mais amadurecidos quanto a este assunto. E falarmos sobre morte é falarmos sobre a eternidade, é falar sobre o que vai acontecer conosco. Então, em casa, às vezes nós conversamos o que nós gostaríamos que tivesse no céu. Nós sabemos o que a Bíblia relata sobre o que vai haver no céu, mas nós também falamos o que nós gostaríamos que tivesse no céu. Por exemplo, eu não gostaria que estivesse no céu que cozinhar. Eu não sei se vai ter comida, eu não sei quem vai cozinhar, não sei o que é que vai ser, como nós vamos viver a nível de alimentação. Mas eu penso que se eu não gosto de cozinhar aqui nessa vida que é passageira, imagine passar toda uma eternidade cozinhando. Então eu não gostaria que no céu nós tivéssemos que preparar qualquer tipo de comida. É um tema bobo, é ficar conjecturando sobre coisas que nós não temos nenhum domínio, também é. Mas também é uma forma de nós falarmos que quando nós sairmos deste mundo, nós temos um lar para ir. Nós temos um lugar para viver. E a Bíblia descreve que esse lugar é muito melhor do que o que nós temos aqui. Falar sobre morte é falar também sobre o que vai acontecer conosco após esse momento. E para nós, os cristãos, nós precisamos ter uma consciência muito clara do que significa passar deste plano, né, que é um plano físico, passar desse mundo que nós conhecemos e vivermos em um mundo que nós sabemos porque está registrado na palavra de Deus. Mas, querido, nós também precisamos falar dos temores que nos cercam. Nós precisamos falar das angústias que nos cercam diante desse tema. Nós precisamos falar de que, por mais que nós tenhamos a convicção de que nós teremos uma eternidade com Cristo, esse momento é um momento que nos causa muita dor. E nós precisamos admitir isso. Nós precisamos admitir que na nossa humanidade nós gostaríamos de ter mais tempo para viver. A minha meta de vida é 120 anos. Não sei se eu vou chegar lá, mas é o que eu desejo. Eu vou trabalhar e eu quero chegar a 120 anos com muita saúde. É uma meta, é um desejo. Não sei se eu vou conseguir. Isso não quer dizer que eu vá me sentir presa a esse mundo de qualquer jeito. Isso não quer dizer que o fato de eu ter o desejo é algo que vá acontecer. Mas isso quer dizer que eu também desejo um pouquinho mais de tempo aqui. Isso me mostra o quanto eu ainda preciso amadurecer para entender que por mais que eu queira viver todo esse tempo, a minha vida aqui, ela tem um fim. E esse fim vai chegar. Com 50, 60, 70 ou 120 anos, esse tempo vai chegar. E eu preciso estar atenta para poder amadurecer isso em mim.
Você precisa estar atento para poder também amadurecer sobre esse momento da sua vida, sobre o momento em que as pessoas que estão em torno de você também precisará passar por ele. Nós não queremos, né? Se fosse depender de nós, nós não sairíamos realmente desse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo se fez sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ter a herança de podermos morar no céu. E para podermos morar no céu, para podermos gozar do privilégio da vida eterna, nós precisamos passar por esse momento doloroso. Nós precisamos passar por esse momento que nos causa, sim, temor, angústia, medo. Nós precisamos passar por um momento que é de puro sofrimento. Mas olha, é um momento que nos leva de volta para casa. É um momento que, de fato, nós vamos poder contemplar a face do nosso Deus. É um momento em que nós vamos poder viver lado a lado com Cristo. É um momento em que nós vamos poder conhecer tudo quanto Jesus Cristo foi preparar para nós. Essa esperança é o consolo de que nós precisamos para poder afastar de nós o pavor que nós sentimos. Se eu deixar de olhar para a morte, se eu deixar de olhar para o sofrimento, se eu deixar de olhar para a angústia, se eu deixar de olhar para a sensação de vazio, de solidão, de afastamento, de perda que a morte traz, se eu focar que esse momento é o momento que vai me levar para uma vida melhor do que esta que eu vivo, é o momento que vai me levar para uma vida eterna de alegria, de prazer, é o momento em que vai me levar para uma vida em que não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas. É o momento em que eu não vou ter que passar por todas essas experiências que eu estou passando aqui agora. Quando eu tiro os meus olhos somente da dor e eu olho para aquilo que é maior e eu foco os meus olhos no alvo que é Cristo Jesus, eu vou começar a enxergar a morte de uma maneira menos pesada, menos dolorosa, ainda que eu saiba que é um momento que o próprio Cristo também queria que fosse afastado dele. Nós precisamos entender que o nosso tempo aqui, ele cumpre um propósito segundo o propósito de Deus. Não sou eu que cuido dos meus filhos, não sou eu que vou melhorar a qualidade de vida dos meus pais, não é o meu trabalho que me mantém, não é não são os meus amigos, não é a minha família. Todas essas coisas, elas são passageiras. Todas essas coisas estão debaixo das potentes mãos do Senhor. Então não adianta eu querer me agarrar a qualquer uma destas coisas. Não adianta eu querer valorizar mais uma coisa do que outra. Não adianta eu querer achar que só eu posso cuidar do meu filho. Não adianta eu achar que meu marido vai sofrer demais ou que eu vou sofrer demais com a perda do meu marido, porque o Senhor, dono dos céus e da terra, é Ele que cuida de cada um de nós. É o Senhor que, dentro do seu plano maior para as nossas vidas, do seu projeto para as nossas vidas, Ele não permitirá que nada me aconteça fora dos seus desígnios. Quando eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou entender que até a minha morte coopera para o meu bem. Eu vou entender que até a minha ausência dentro da minha família coopera para o bem da minha família. Porque se eu amo a Deus, eu sei que o Senhor também me ama. E eu sei que o cuidado do Senhor, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. E o Senhor não fará nada que seja para o meu mal. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de bem e não de mal. Então, quando eu olho para o alvo, que é Cristo, eu tenho paz. Eu tenho paz em minha vida, eu tenho paz em minha alma, eu tenho paz
em meu espírito, porque a morte é o meio em que eu estarei voltando para casa. Eu não sei como você sente isso, eu não sei como você interpreta isso, mas entender que nós somos estrangeiros nesse mundo, entender que nós estamos aqui de passagem, entender que o nosso lar não é aqui, que o nosso lar é no céu onde Cristo Jesus está. Eu vou deixar de temer o pavor da morte e vou conseguir descansar no Senhor. E é interessante que, assim como eu, você, qualquer um, né, que passe por esse momento, nós vamos entender que depois de tudo que nós vivenciamos aqui, nós vamos estar vivendo na glória, nós vamos estar vivendo no reino de luz. E que o nosso lar é um lar que nos trará plena alegria. É um lar que nós não saberemos mais o que é temer. É um lar em que é uma vida em que nós não saberemos mais o que é temer a morte. Estas verdades se aplicam à minha e à sua vida. Essa verdade se aplica a todos quanto creem que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ele morreu para que nós pudéssemos passar pela morte e termos a garantia da vida eterna. Queridos, eu sei que essa igreja e tantas outras igrejas já perderam muitos irmãos queridos. Já passaram por esta igreja muitas pessoas que foram significativas e importantes. Eu sei que talvez, assim como eu, vocês também tenham chorado por muitas pessoas que partiram. Mas o que a Bíblia diz é que destas pessoas que já foram para a eternidade, o Senhor enxugou dos seus olhos todas as lágrimas. O Senhor já lhes concedeu o descanso. E nós podemos sentir saudade, sim. Mas nós não podemos esquecer que mesmo que eu sinta saudade, os corpos destas pessoas não sentem mais dor. Seus olhos não choram mais, não há mais decepções, não há mais incerteza, e eles estão no melhor lugar, que é o lugar onde Cristo está. Eles estão aos pés do Salvador. Como eu posso enfrentar a morte, né? Apesar dessa tristeza, como eu posso enfrentar com esperança? Todos nós passamos por tristezas. Todos nós passamos por situações em nossas vidas que parecem que nós não vamos conseguir superar. Mas Deus está conosco para nos consolar. E passarmos esse tempo que nós estamos passando. Passar todo o medo que nós estamos passando, toda a ansiedade que nos cerca. Sem permitir que a nossa alma se abata, sem permitir que a nossa fé enfraqueça. Sem permitir que a angústia se apodere de nós. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é aquele que nos leva para junto do Pai. Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Ele é o único que pode tirar do nosso coração toda tristeza. Os mesmos com os quais naturalmente nós lutamos quando vemos em face da morte, se tornam especialmente dolorosos quando alguém de quem gostamos morre. E aí, esse sentimento que invade a nossa alma, o sentimento de perda, o sentimento de impotência, são sentimentos grandes, são sentimentos fortes demais. Mas eu quero te dizer que diante de tudo quanto nós estamos sentindo, Jesus Cristo é o nosso único conforto. Não há como nós conseguirmos lidar com tantas expectativas. Não há como nós lidarmos com tantas notícias ruins se nós não buscarmos esse conforto e esse consolo no Senhor. Jesus Cristo é o caminho. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a glorificar o Senhor independente das circunstâncias. Nós sabemos que se nós estivermos fortalecidos, se o nosso espírito estiver fortalecido, o Senhor renova em nós a alegria,
mesmo que o momento não seja um dos momentos mais felizes das nossas vidas. Agora eu gostaria de dizer para você, quando nós passamos pela dor da perda, quando nós passamos pela dor da separação e nós estamos vivendo em família, nós nos sentimos mais fortalecidos, nós nos sentimos mais amados, nós nos sentimos mais cuidados. A família é a fonte de afetividade de que nós precisamos. A igreja é uma fonte de afetividade, os amigos são fontes de afetividades. Mas se a família se acolhe, se a família se ajuda, se a família se ama, esses membros sentem-se fortalecidos para um recomeço. Esses membros desta família, eles se sentem amparados, cuidados um pelo outro. É importante que nós, no nosso dia a dia, possamos estar convivendo com sentimentos genuínos, com sentimentos autênticos, com sentimentos que nos unem. Nós precisamos conhecer mais um do outro. Queridos, quando eu conheço mais o outro, eu tenho melhor condições de lidar com o sofrimento que abate a minha alma. Por exemplo, morre alguém da minha família. Então, quando nós perdemos alguém muito querido, e eu sei o que eu estou colocando para vocês, porque eu já passei por essa experiência. Eu sei o que é perder alguém a quem nós amamos. E quando isso aconteceu, o que nos fortaleceu foi nos apegarmos aos momentos agradáveis que nós tivemos juntos. Foi nos apegarmos aos momentos felizes. E nós precisamos disso. Então nós precisamos cultivar em família uma identidade, uma história. Para que quando nós passarmos por esse momento da separação, nós possamos estar lembrando dos fatos que nos uniam. Nós possamos estar lembrando dos momentos que foram vividos. Nós possamos estar lembrando das situações em que nós juntos conseguimos superar. São estes momentos, são estas vivências prazerosas, são os momentos positivos que nós vivemos, que nos fortalecem para nós podermos lidar com a dor da separação. Nós precisamos aceitar os nossos sentimentos, precisamos enfrentar a perda, precisamos viver o nosso luto. Nós precisamos chorar. Quem perde alguém importante que não chora? Nós choramos porque perdemos emprego, nós choramos porque perdemos uma bolsa de estudo, porque perdemos uma viagem, nós choramos porque perdemos em um concurso, nós choramos quando morre alguém. Nós precisamos colocar para fora estes sentimentos. Nós precisamos nos cercar de pessoas que estão dispostas a caminhar conosco e nos ajudar a andar essa milha. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nutrem em nós os pensamentos agradáveis, pensamentos positivos mesmo, que nos traga à memória os momentos que renovam em nós a esperança. Nós precisamos pensar e realizar atividades que nos dão prazer. Quando nós estamos vivendo esse momento da perda de alguém querido, nós precisamos nos colocar aos cuidados. Nós precisamos saber que é um momento em que necessitamos ser cuidados. E não tem quem melhor cuide de nós, senão aquelas pessoas que nos amam, senão aquelas pessoas que nos conhecem e que convivem conosco. Nós precisamos saber identificar os sentimentos que temos. Eu tenho medo, tenho raiva, me sinto ansiosa, me fico revoltada. Então esses sentimentos, todos eles aparecem realmente de uma forma, às vezes, que nós até nos surpreendemos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, que conhece o teu coração, Ele sabe o que se passa em tua alma. E Ele não vai levar em conta o sofrimento, o que você disse, o que você fez na hora da sua dor. O Senhor sabe do que você está passando. E para Ele poder curar a tua alma, você precisa ser sincero com Ele. Você precisa falar exatamente aquilo que você sente. Você precisa colocar para fora aquilo que está perturbando você.
Por isso, fale da sua dor. Fale com Deus da sua dor, fale com seus familiares da sua dor, fale com seus amigos sobre aquilo que você sente. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ficar calado, deixar de falar, isso não produz um resultado para que eu esqueça, para que eu supere a dor mais rápido, para que eu lide com essa dor, para que eu amadureça com esse sofrimento, para que eu entenda tudo que está passando dentro de mim. É importante que eu coloque todos esses sentimentos, eu externalize todos esses sentimentos. Evite buscar situações que tragam em você arrependimento. Evite você ficar pensando em coisas que não foram boas, momentos que foram ruins, aquilo que você não pôde fazer, o que não foi feito. Isso não vai te ajudar em nada. Aquilo que não foi feito, o que aconteceu que não foi bom, isso passou. Você não pode voltar no tempo e mudar a tua história. Então foque naquilo que foi positivo. Foque nas experiências que foram agradáveis. Foque naquilo que você sabe que você fez de melhor. Lembre daquilo que a pessoa também fez de melhor. Cultivar os bons sentimentos vai te ajudar a lidar melhor com essa perda. Olhe para o futuro. Aquela pessoa pode ter partido, mas você, enquanto ser humano, você continua vivo, você tem sonhos, você deve ter projetos, você precisa dar continuidade à tua própria existência. Focar naquilo que você deseja realizar, buscar conquistar aquilo que você deseja conquistar, vai fazer com que você se fortaleça e você crie condições, estrutura emocional para seguir adiante. Saiba que você não irá esquecer a pessoa que partiu. Nós não esquecemos as pessoas que nós amamos. Essas pessoas vão estar para sempre em nossa memória. E aí elas vão estar na nossa saudade. Saudade é a memória do coração. Saudade é o sentimento que nós trazemos conosco daqueles que partiram, de uma viagem que foi muito boa, de um encontro que foi maravilhoso, de vivências que nós tivemos. Saudade são experiências boas que marcam a nossa vida. Quando alguém parte da nossa vida e foi alguém significativo para nós, o nosso coração vai registrar isso. E esse registro nós chamamos de saudade. Essa saudade, ela faz parte da nossa existência. Nós não temos como apagar essa memória emocional que nós temos. Por isso nós precisamos trazer à memória emocional aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer da nossa memória emocional aquilo que fortalece a nossa fé. Eu gostaria de compartilhar com você uma história que é muito conhecida, que é a história de Jó. Jó era um homem que vivia bem. E às vezes eu fico até imaginando que Jó temia, fico imaginando não, o texto bíblico diz que Jó fazia sacrifício porque ele temia que os filhos tivessem cometido pecado. Jó ele estava preparado para pedir perdão, Jó estava preparado para poder trazer os seus filhos e aquilo que lhe pertencia diante do Senhor. Mas me parece que Jó não contava com o sofrimento. A Bíblia, eu não estou dizendo que a Bíblia registra isso, eu estou dizendo que me parece que Jó não contava com a aflição inerente à vida humana. Jó era um homem zeloso, Jó era um homem cuidadoso, Jó era um homem justo, a Bíblia relata tudo isso. Mas quando Jó passou pela dor, quando Jó passou pela experiência da morte, do perder, e Jó perdeu muita coisa. Jó perdeu no aspecto material, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o equilíbrio emocional, Jó fragilizou-se espiritualmente, mas Jó tinha a convicção de que o Senhor foi quem tinha lhe dado tudo aquilo. E que se ele aceitou do Senhor aquilo que era bom, se ele aceitou do Senhor o tempo de alegria, ele também precisaria aceitar do Senhor o tempo da provação. Depois que Jó fez todo o caminho do sofrimento,
Jó diz então que ele antes conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que agora ele conhecia de com o Senhor andar. Queridos, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós conhecemos mais do Senhor. Nós aprendemos mais do Senhor. Nós entendemos mais do que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Conheça mais do Senhor. Viva mais do Senhor. E assim como Jó, traga a sua família para conhecer mais do Senhor. Traga a sua família para ter mais experiências com o Senhor. Traga a sua família para conviver perto do Senhor. Porque quando o momento da adversidade chegar, como família, nós estaremos fortalecidos para sentir esse cuidado, essa direção e essa graça de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a você, que o Senhor renove no seu coração a alegria e a esperança, que o Senhor fortaleça a sua família e lhes dê uma nova perspectiva de olhar para esse mundo que nós estamos vivendo sem perder a esperança. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Amém. Olá, meus amados irmãos, que alegria podermos finalizar mais um culto na presença do nosso Deus, sabendo que o Senhor tem conduzido as nossas vidas segundo o seu propósito. Hoje, o último dia do lockdown, esperamos que na próxima semana tenhamos novidades, situações novas para apresentar. Vamos aguardar as orientações das autoridades, as orientações dos agentes da saúde, da vigilância sanitária, para que possamos estar definindo como nós estaremos no mês de junho, nos reunindo, participando do louvor, da adoração ao Senhor. Contamos com as suas orações para que essas questões mínimas sejam superadas e nós possamos estar assim, bendizendo e enaltecendo o nome do Senhor. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, mesmo nessa circunstância remota, e tem assim abençoado as nossas vidas com a sua participação, e creio também que sua vida tem sido abençoada. Nós queremos agradecer aqueles irmãos que têm se mantido fiéis no compromisso de estar assim orando uns pelos outros, de estar se comunicando de alguma forma com outros irmãos, trazendo conforto e consolo, o seu compromisso na fidelidade dos dízimos, das ofertas, que tem sustentado a obra do Senhor e tem feito com que a obra prossiga no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar sempre dispensando cuidado e bênção na vida de todos aqueles que têm passado pela dor, pelo sofrimento, pela enfermidade nesse tempo, aqueles que perderam seus parentes e amigos, que Deus conforte os seus corações. Nós queremos agradecer ao irmão Edson, em nome da equipe do Louvor também, que esteve ministrando a mensagem musical aos nossos corações, a irmã Ita, que nos trouxe a palavra abençoada para a nossa vida em particular, para a nossa vida como servo de Deus, como membros de uma família. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Essa semana nós queremos ainda estender com o mês da família, tendo a oportunidade dos encontros que nós tivemos ao longo da semana passada. Foi uma bênção poder estar com os irmãos, nem todos puderam estar reunidos, mas essa semana nós queremos ter outra experiência com os amados irmãos e nós estaremos dando outras orientações para o transcorrer dessa semana, como também para as semanas que virão pela frente. Desejamos então seu envolvimento, seu engajamento, e tenha alegria, apesar do distanciamento, dos aspectos da tecnologia que nos limitam e nos impedem às vezes, mas não desista do propósito de estar junto, de estar reunido em nome de Jesus. E assim queremos estar juntos em outros momentos no decorrer desta semana. E no domingo que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós ainda não temos definido como vai ser, por conta ainda dessas incertezas, que nós estamos dependendo das autoridades, mas queremos convocá-lo para a celebração da ceia do Senhor e contamos então com a sua participação. Possivelmente, já em Augusto Corrêa, nós estaremos nos reunindo, já agora no mês de junho, em número menor, claro, respeitando esse distanciamento aí de 2 metros, e nós temos um tempo lá que é de tamanho satisfatório para os nossos congregados, e certamente já dentro desse mês de junho nós estaremos voltando a nos reunir, estaremos lá dando assistência ao trabalho na bênção e no cuidado do Senhor. Peça suas orações em prol disso, mas esteja orando, agradecendo a Deus pela recuperação da irmã Fátima,
pela melhora da mãe do irmão Elias, que está em vias de estar retornando para sua casa. Nós nos alegramos com isso. Que Deus continue confortando o coração do irmão Elias, toda a sua família, e que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles. Nós queremos também agradecer ao Senhor pelos aniversários da semana. Que Deus abençoe a todos e o Senhor conceda uma semana de paz na santa e gloriosa presença do Senhor. Vamos orar? Deus amado e querido, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada irmão que nos acompanhou nesse tempo. Dispensa o teu cuidado, a tua bênção sobre as suas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre,